Meus pais só viam ele, o garoto de ouro que eu nunca seria. Eles nem perceberam que eu mudei de estado até virem implorar. Eu disse uma coisa que os destruiu. Meu nome é Ethan, e se eu tivesse que descrever a dinâmica da minha família em uma palavra, seria desequilibrada. Crescendo, meus pais, Mark e Linda, não apenas tinham filhos favoritos, eles tinham um favorito. Meu irmão mais novo, Ryan, era o filho dourado. Ele era o orgulho e a alegria deles, o que recebia toda a atenção, os elogios e o apoio de todas as maneiras possíveis. E eu era o invisível, o filho que recebia atenção apenas o suficiente para se manter vivo, mas não o bastante para sentir que importava. Ryan era aquele tipo de criança que todos amavam ter por perto. Ele tinha uma energia magnética, sempre sorrindo, sempre falando, sempre encantando as pessoas desde que aprendeu a andar. Meus pais agiam como se ele fosse algum tipo de milagre. Eu, por outro lado, era mais quieto e reservado. Gostava de livros, de desenhar e de mexer com pequenos projetos no meu quarto. Não era o tipo de criança que iluminava o ambiente, e acho que isso me tornava menos interessante para eles. O favoritismo começou de forma sutil quando éramos pequenos. Ryan ganhava mais brinquedos do que eu. No começo, pensei que talvez fosse porque ele era mais novo e meus pais estavam tentando fazê-lo feliz. Mas, conforme fomos crescendo, ficou claro que não era sobre a idade. Era sobre ele ser a estrela e eu ser bem o outro filho. Os aniversários eram um exemplo perfeito. Nos aniversários de Ryan, meus pais faziam uma grande festa, davam presentes caros, faziam de tudo. Nos meus, era geralmente só um bolo e um feliz aniversário, antes de voltarem a falar sobre as últimas conquistas do Ryan. Lembro de um ano em que pedi um novo conjunto de arte. Em vez disso, ganhei um pacote de canetas da loja de $1. Enquanto isso, Ryan ganhou uma bicicleta novinha no mesmo ano. Mas não era só sobre coisas materiais. A negligência emocional doía ainda mais. Quando tirei notas máximas no boletim do ensino fundamental, fiquei tão orgulhoso, pensei, talvez agora eles prestem atenção. Mostrei para minha mãe, esperando ao menos um bom trabalho, Ethan. Em vez disso, ela deu uma olhada rápida e disse, que legal, antes de voltar a se derreter pelo último jogo de basquete do Ryan. E ele nem era bom no basquete, mas de alguma forma, seus 2 pontos num jogo escolar eram mais emocionantes do que minhas conquistas acadêmicas. Esse tipo de coisa acontecia o tempo todo. Se Ryan se interessava por algo, meus pais se envolviam totalmente, compravam equipamentos, pagavam aulas, torciam em todos os jogos. Mas quando eu mostrava interesse em alguma coisa, era como arrancar dentes para conseguir que eles se importassem. Uma vez, falei que queria abrir uma pequena loja online para vender artesanato. Estava economizando há meses e precisava de um pouco de dinheiro para comprar materiais. Meu pai riu e disse: Você não precisa perder tempo com isso. Foque em algo mais prático. Poucos meses depois, Ryan anunciou que queria abrir uma marca de equipamentos de fitness. Meus pais imediatamente abriram a carteira, ajudaram a comprar equipamentos, pagaram um site profissional e até contrataram um designer gráfico para criar o logo dele. Lembro de ficar sentado, assistindo a tudo aquilo acontecer e pensando, por que tudo é dado para ele e eu tenho que lutar por migalhas? Quando cheguei ao ensino médio, já tinha aprendido a não esperar nada deles. Ryan era o mundo deles, e eu era só o cara que morava na mesma casa. Eles estavam tão focados em garantir o sucesso de Ryan que nem perceberam que eu estava me afastando lentamente. Ryan, é claro, adorava ser o centro das atenções. Tinha uma atitude arrogante, como se soubesse que era o favorito e gostasse de esfregar isso na minha cara. Se eu ganhava um par de sapatos novos, ele ria e dizia, finalmente saindo das roupas de segunda mão, hein? Se eu tentava participar de uma conversa na mesa de jantar, ele me interrompia e puxava o assunto de volta para ele. Não era apenas irritante, era humilhante. Eu me sentia como se não pertencesse à minha própria família. Meus pais incentivavam o comportamento do Ryan ao nunca chamá-lo a atenção. Se eu reclamava,
Diziam que eu estava sendo sensível demais ou que Ryan só estava brincando. Um episódio ficou gravado na minha memória. Foi no último ano do ensino médio. Eu participei de uma competição regional de ideias para pequenos negócios. Passei semanas preparando minha apresentação, desenhando protótipos e aperfeiçoando meu discurso. Quando ganhei o primeiro lugar, voltei para casa explodindo de felicidade. Contei para meus pais, pensando que, talvez, só talvez, eles finalmente se orgulhassem de mim. A resposta do meu pai foi: que legal! Mas você viu o novo logo do Ryan? Ficou super profissional. Minha mãe nem levantou os olhos do celular. Aquela noite, fui para o meu quarto e chorei. Não porque eu ainda quisesse a aprovação deles, mas porque eu percebi que nunca teria. Foi nesse momento que decidi que precisava sair dali. Eu não podia continuar vivendo em uma casa onde era constantemente ignorado e desvalorizado. Comecei a fazer planos para sair assim que me formasse. Mas, é claro, sair de casa não seria fácil. Meus pais tinham investido tanto dinheiro no negócio do Ryan que não sobrava quase nada para mim. Quando contei que queria me mudar e focar no meu próprio pequeno negócio, eles me rejeitaram imediatamente. Meu pai disse: não podemos nos sobrecarregar. O negócio do Ryan é o futuro desta família. Foi como um tapa na cara. Eles nem sequer consideraram meus sonhos ou ambições, porque estavam ocupados demais sustentando o Ryan. Foi aí que percebi que não poderia contar com eles. Se eu quisesse uma vida melhor, teria que construí-la sozinho, sem a ajuda deles. E foi exatamente isso que eu fiz. Depois do desastre que foram meus anos no ensino médio e do favoritismo descarado dos meus pais, eu sabia que não poderia ficar por ali por muito tempo. A pouca fé que eu ainda tinha neles desapareceu de vez quando eles despejaram milhares de dólares na ideia mal planejada de negócio do Ryan, enquanto ignoravam completamente a minha. Aquilo foi a gota d'água. Decidi que não esperaria que alguém me desse uma oportunidade. Eu mesmo criaria a minha. Mas tem uma coisa: quando você é ignorado e subestimado a vida inteira, aprende a manter seus planos em segredo. Eu não ia anunciar para meus pais que estava montando meu próprio negócio, não depois de eles terem sido tão desdenhosos comigo. Então, fui agir nos bastidores. Meu primeiro passo foi economizar cada centavo que podia. Trabalhei em empregos de meio período depois da escola, dando aulas particulares, cuidando de crianças e até fazendo alguns trabalhos freelance online. Mentia para meus pais dizendo que estava fazendo trabalho voluntário na biblioteca ou estudando na casa de amigos. Eles não faziam muitas perguntas, provavelmente porque estavam ocupados demais vigiando cada passo do Ryan. Com o dinheiro que economizei, comecei a aprender sozinho o básico de como administrar um negócio. Ficava acordado até tarde, assistindo tutoriais sobre marketing, design de sites e fornecimento de produtos. Não era nada glamuroso. Trabalhava no meu quarto minúsculo, muitas vezes escondendo a tela do laptop quando alguém entrava. Parecia clandestino, mas honestamente era emocionante. Pela primeira vez, eu estava trabalhando em algo que era meu. Minha ideia era simples. Queria criar produtos personalizados como canecas, sacolas ecológicas e papelaria voltados para nichos específicos. Não era nada revolucionário, mas eu acreditava no meu projeto. Pesquisei tendências, desenhei protótipos e até encontrei um pequeno fornecedor disposto a trabalhar comigo com um orçamento apertado. A primeira vez que fiz uma venda, quase chorei. Não era muito dinheiro, apenas $15 por uma caneca personalizada, mas parecia que eu tinha ganhado na loteria. Alguém, em algum lugar, valorizou algo que eu criei. Enquanto isso, o negócio do Ryan estava fracassando espetacularmente. Ele voltava para casa depois de reuniões com sua equipe, alguns amigos que passavam mais tempo bebendo do que trabalhando, e reclamava de como era difícil conseguir clientes. Meus pais, em vez de cobrar resultados, apenas jogavam mais dinheiro no problema. Pagaram por novos equipamentos, contrataram um consultor de marketing e até alugaram um pequeno escritório para ele. Ouvi meu pai dizendo uma vez: não se preocupe, Ryan. Essas coisas levam tempo. Você está construindo algo grande aqui. Foi difícil não rir. Ryan mal movia um dedo.
Mesmo assim, meus pais o tratavam como se ele fosse o próximo Steve Jobs. Enquanto Ryan desperdiçava os recursos deles, eu estava silenciosamente expandindo a minha pequena operação. Minha loja online começou a ganhar tração graças a algumas estratégias inteligentes de marketing nas redes sociais e ao boca a boca. Eu postava em fóruns e grupos onde meu público-alvo estava, promovendo meus produtos de forma sutil, sem ser insistente. Aos poucos, os pedidos começaram a chegar. Quando me formei no ensino médio, já estava ganhando de suficiente para me sustentar. Não contei nada para meus pais, é claro, eles achavam que eu ainda estava apenas tentando me encontrar. Quando disse que queria me mudar, eles mal reagiram. Meu pai disse algo como: "Que bom, talvez você possa ajudar o Ryan com o negócio agora que terá mais tempo." Tive que morder a língua para não explodir. Em vez disso, apenas sorri e disse: "Claro, pai." O que eles não sabiam era que eu não estava me mudando para ajudar o Ryan, nem para ficar por perto. Eu já tinha encontrado um pequeno escritório em outro estado, longe o bastante para que eles não pudessem aparecer de surpresa. Não era nada luxuoso, só uma sala com papel de parede descascando e uma cadeira rangendo. Mas era meu. Assinei o contrato de aluguel no dia seguinte à minha formatura. Pela primeira vez na vida, me senti livre. Montar meu escritório foi um dos momentos mais felizes que já vivi. Passei dias rearrumando os móveis, instalando o computador e organizando o estoque. Foi um trabalho árduo e houve momentos em que duvidei de mim mesmo, mas amei cada segundo. Uma das primeiras coisas que fiz depois de me mudar foi expandir minha linha de produtos. Introduzi cadernos e planejadores personalizados que foram um sucesso. Também comecei a oferecer designs sob medida para pedidos em grande quantidade. Brindes corporativos ou lembranças de casamento, por exemplo. O negócio cresceu mais rápido do que eu esperava. Em menos de um ano, eu já ganhava o suficiente para contratar um assistente de meio período para me ajudar com a embalagem e o envio dos pedidos. No segundo ano, já havia me mudado para um escritório maior e contratado mais 2 pessoas para a equipe. Enquanto isso, meus pais ainda achavam que eu trabalhava meio período e às vezes ajudava o Ryan. Eles não perguntavam muitos detalhes e eu também não oferecia nenhum. Era até engraçado ver como eles se importavam tão pouco com o que eu realmente fazia. Já o Ryan estava mais perdido do que nunca. O escritório que meus pais alugaram para ele ficava vazio na maior parte do tempo e seu site não era atualizado havia meses. Meu pai ainda tentava animá-lo, dizendo coisas como: "Essas são apenas dores de crescimento." Mas até ele começava a soar cansado. Quando completei 3 anos de empresa, eu já ganhava mais dinheiro do que jamais imaginei ser possível. Tinha múltiplas fontes de renda, uma base fiel de clientes e até algumas parcerias com lojas locais. Não era apenas sucesso, era redenção. Todos aqueles anos sendo ignorado e subestimado me levaram até aquele momento. Meus pais tinham apostado tudo no Ryan e ele os decepcionou. Enquanto isso, eu construí algo do zero, sozinho. Mas o mais irônico era que eles ainda não percebiam. Eu voltava para casa em alguns feriados e meu pai sempre perguntava: "Então, Ethan, quando é que você vai levar a carreira a sério?" Eu tinha vontade de rir na cara dele. Em vez disso, eu apenas sorria e dizia: "Estou trabalhando nisso, pai." E deixava por isso mesmo. Eles não faziam ideia. Eu não estava apenas trabalhando nisso, eu estava prosperando. Uma manhã, enquanto estava no meu escritório planejando o próximo lançamento de produtos e respondendo e-mails, meu celular tocou. Normalmente não atendo números desconhecidos, mas algo me fez atender dessa vez. "Oi, Ethan." "É o seu pai." Fiquei paralisado por um momento. Meu pai raramente me ligava. Na verdade, ele só ligava quando precisava de alguma coisa. Recostei na cadeira e respondi: "Oi, pai. O que foi?" Houve uma pausa estranha antes dele começar a falar. "Seu irmão?" "Bem, o Ryan teve outra ideia de negócio e estamos todos ajudando para que ele consiga começar de novo. Ele realmente quer acertar dessa vez." Senti o estômago revirar. Não era exatamente raiva, era decepção.
aquele peso familiar que eu carregava desde criança. Ok, respondi com cautela, esperando pelo pedido inevitável. Bem, meu pai continuou. Pensamos que seria ótimo se você pudesse voltar para casa para uma reunião de família, sabe, para dar ideias e ajudar o Ryan a colocar esse projeto de pé. E lá estava, o verdadeiro motivo da ligação. Eu ri. Não consegui evitar. Você quer que eu ajude o Ryan com outra ideia de negócio? Não ria, Ethan. Ele aprendeu muito desde a última vez, e a família precisa se apoiar em momentos como este. Inclinei-me para a frente, apoiando o cotovelo na mesa. Pai, com todo o respeito, por que eu faria isso? Vocês nunca pediram minha ajuda antes. Ele suspirou, e eu quase consegui ouvir ele massageando as têmporas do outro lado da linha. Olha, Ethan, não é só pelo Ryan, é pela reputação da família. As pessoas estão começando a comentar. Estão se perguntando por que o Ryan não consegue fazer nada dar certo. Se nos unirmos, podemos ajudá-lo a dar a volta por cima e calar essas pessoas. Foi aí que entendi. Não era sobre família, nunca foi. Era sobre aparência, como sempre. Meus pais não queriam ajudar o Ryan porque acreditavam nele. Eles só queriam evitar que a vergonha caísse sobre eles. Desculpa, pai, disse, tentando manter a voz firme. Tenho meu próprio negócio para cuidar. Não tenho tempo para ser animador de torcida do Ryan. Foi então que a chantagem emocional começou. Meu pai entrou em um monólogo sobre tudo que haviam sacrificado por nós, o quão difícil era criar 2 filhos e como eu deveria ser grato por tudo que fizeram. Fiquei em silêncio, deixando-o desabafar. Quando ele finalmente parou, respondi: Eu não vou voltar para casa, pai. Tenho minha própria vida e responsabilidades. Houve um breve silêncio antes dele lançar a última cartada. Se você não vier, vamos parar de te apoiar financeiramente. Quase ri de novo. Pai, eu não preciso do dinheiro de vocês há anos. Pare de fingir que ainda me sustentam. Houve uma longa pausa. O que isso quer dizer? Ele perguntou. Foi pequeno da minha parte, mas eu não resisti. Quer dizer que eu tenho meu próprio negócio há anos e estou muito bem, obrigado. Então, não, eu não vou voltar para ajudar o Ryan. Eu podia ouvir a incredulidade na voz dele. Você está brincando? Não estou. Tenho um negócio próspero, pai. Ganho mais do que o suficiente para me manter. Então, não conte comigo. Houve um longo silêncio e, sem dizer mais nada, ele desligou. Achei que ali a história tinha acabado, mas claro, não tinha. No dia seguinte, minha mãe ligou. Ethan, querido, precisamos conversar. A voz dela era suave, quase suplicante, mas eu já sabia como funcionava. O que você precisa, mãe? Ela suspirou, dramatizando. É sobre o Ryan. Ele está tão estressado ultimamente e seu pai e eu estamos muito preocupados com ele. Achamos que significaria muito para ele se você viesse para casa e o apoiasse. Ele é seu irmão, afinal de contas. Cerrei os dentes. Mãe, eu não vou voltar para casa. Tenho minha própria vida, meu próprio negócio. Os problemas do Ryan não são minha responsabilidade. Mas nós somos uma família, ela disse, com a voz quebrando como se estivesse à beira das lágrimas. Você não pode simplesmente virar as costas para nós. Mãe, eu não virei as costas para você. Foi você quem virou as costas para mim há muito tempo. Eu não vou largar tudo só porque o Ryan precisa de mais um resgate. Ela fungou, mas eu não senti um pingo de simpatia. Durante anos, eu ansiava pela aprovação deles, pela atenção, pelo apoio. Agora que eu não precisava mais de nada disso, de repente eles queriam que eu interpretasse o papel do filho perfeito. Ethan, ela disse, com a voz mais firme agora. Nós só queremos o que é melhor para todos. Você não consegue ver isso? Não, mãe. Eu disse com firmeza. Você quer o que é melhor para o Ryan. Sempre foi assim. Eu cansei de ser a segunda opção nesta família. Desliguei antes que ela pudesse responder. Ao longo da semana seguinte, as ligações continuaram.
Meu pai deixou mensagens de voz furiosas me acusando de ser egoísta e ingrato. Minha mãe me enviou longas mensagens de texto falando sobre a importância da família e sobre como eu estava partindo o coração dela. Eu ignorei todas, mas então algo inesperado aconteceu. Um amigo do ensino médio entrou em contato e disse que meu pai estava perguntando sobre mim. Aparentemente, ele foi até a faculdade local onde eu supostamente estudava e tentou acessar meus registros. Quando disseram que eu não era aluno ali, ele perdeu completamente o controle. Eu só podia imaginar a expressão no rosto dele ao descobrir que eu tinha mentido para eles durante anos. Alguns dias depois, recebi outra ligação do meu pai. Dessa vez, ele estava furioso. O que diabos você tem feito com todo o dinheiro que mandamos para a sua matrícula? Eu não consegui segurar a risada. Eu usei para construir o meu negócio, pai. Obrigado pelo capital inicial. Você mentiu para nós, ele gritou. Você tem ideia do quão constrangedor isso é? Para quem? Eu retruquei. Para você, Ethan. Porque eu estou muito bem. Ele tentou me dar uma lição sobre confiança e respeito, mas eu o interrompi. Quer falar de confiança? Onde ela estava quando eu mais precisei? Quando eu estava me matando para dar certo e vocês nem sequer se importaram em perceber. Ele desligou na minha cara de novo. É assim que as coisas estão agora. Meus pais estão furiosos. Ryan provavelmente está se lamentando. E eu estou aqui, finalmente me sentindo livre. Achei que o caos diminuiria depois que joguei a bomba da verdade sobre o meu negócio e minha independência. Mas eu estava errado. Se é que aconteceu algo, foi o contrário. Gerou uma tempestade ainda maior. Alguns dias depois da ligação, minha mãe apareceu no meu escritório. Sim, ela apareceu sem avisar e sem ser convidada. Era fim de tarde e eu estava terminando uma reunião com um dos membros da minha equipe quando a recepcionista apareceu na porta e disse: Ethan, tem uma mulher aqui perguntando por você. Ela disse que é sua mãe. Fiquei atônito por um segundo. Minha mãe nunca tinha demonstrado interesse real na minha vida, então vê-la ali, na porta do meu escritório, era surreal. Disse para a recepcionista deixá-la entrar, principalmente para evitar que ela fizesse um escândalo no saguão. Minha mãe entrou, olhando ao redor como se não acreditasse no que estava vendo. Isto aqui é muito bonito, ela disse, a voz cheia de surpresa. Obrigado, eu respondi secamente, sem me preocupar em esconder minha irritação. O que você está fazendo aqui, mãe? Ela suspirou dramaticamente, como se aquilo tudo fosse um grande inconveniente para ela. Eu queria falar com você pessoalmente. Você tem ignorado minhas ligações e seu pai e eu estamos preocupados com você. Recostei-me na cadeira, cruzando os braços. Preocupados comigo? Desde quando? Não seja assim, Ethan, ela disse, mudando o tom para um doce forçado. Somos família. Famílias brigam às vezes, mas precisamos permanecer unidos. Eu podia sentir minha paciência se esgotando. É por isso que você está aqui? Para tentar me fazer sentir culpado e me arrastar de volta para casa para fingir que somos uma família feliz? O rosto dela se entristeceu por um momento, mas ela logo se recuperou. Não, estou aqui porque queremos consertar as coisas. Seu pai e eu conversamos e percebemos que talvez tenhamos dado atenção demais ao Ryan ao longo dos anos. Queremos compensar isso. Eu não acreditei nem por um segundo. Compensar? Como exatamente? Fingindo que os últimos 20 e tantos anos não aconteceram? Os olhos dela vagaram pelo ambiente, evitando o meu olhar. Nós só queremos apoiar você agora, Ethan. Você claramente se saiu muito bem e estamos orgulhosos de você. Eu ri, descrente. Orgulhosos? Vocês nem sabiam o que eu estava fazendo até uma semana atrás. Não se importavam quando eu precisava de vocês e agora de repente querem agir como pais amorosos? Por quê? Porque o negócio do Ryan faliu e agora precisam que alguém o salve? O rosto dela ficou vermelho. Isso não é justo. Sempre nos importamos com você. Pare! Eu interrompi, a voz afiada. Vamos parar de reescrever a história.
Você veio aqui porque está desesperada, não porque se importa. Então, por que não para de fingir e me diz o que realmente quer? Ela hesitou, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Finalmente ela disse: Seu pai e eu estamos enfrentando algumas dificuldades financeiras. O último empreendimento do Ryan nos custou mais do que esperávamos e, bem, estávamos esperando que você pudesse nos emprestar algum dinheiro para nos reerguermos. Eu ri amargamente. Claro, no fim das contas, sempre se resume a dinheiro. Não é só sobre dinheiro, ela disse rapidamente. Queremos reconstruir nosso relacionamento com você também. Pode ser um novo começo para todos nós. Eu a encarei, tentando decidir se ela realmente acreditava no que estava dizendo ou se só estava tentando me manipular. Vocês passaram anos me ignorando, me desprezando e agora querem um recomeço porque estão falidos. Não é assim que funciona, mãe. Eu não sou a rede de segurança de vocês. A expressão dela endureceu. Ethan, nós somos seus pais. Fizemos tanto por você ao longo dos anos. Não, vocês fizeram tanto pelo Ryan. Eu rebati. Não venha fingir que foram pais dedicados quando mal se importavam em saber como eu estava. Eu não devo nada a vocês. Ela se levantou abruptamente, a cadeira arrastando no chão. Você está sendo egoísta. Nós ainda somos sua família, goste você ou não. E vocês eram minha família, mas me trataram como se eu não existisse, retruquei. Agora, se não se importa, eu tenho trabalho a fazer. Ela saiu sem dizer mais nada, batendo a porta com força atrás de si. Achei que aquilo fosse o fim, mas claro que meus pais ainda não tinham desistido. Alguns dias depois, recebi outra visita surpresa. Ryan. Ele apareceu no meu escritório parecendo um trapo, por fazer a barba, despenteado e desesperado. Eu quase não o reconheci. Ethan, ele disse ao entrar. Podemos conversar? Suspirei, apoiando-me na minha mesa. O que você quer, Ryan? Ele se sentou pesadamente, passando a mão pelos cabelos. Olha, cara, eu sei que as coisas não têm sido boas entre nós, mas eu realmente preciso da sua ajuda agora. Levantei uma sobrancelha. Você precisa da minha ajuda? Essa é nova. Ele se encolheu um pouco, mas continuou. Eu estraguei tudo, ok? Achei que conseguiria lidar com tudo, mas não consegui. E agora, a mamãe e o papai estão me culpando por todos os problemas. Estão dizendo que a culpa é minha pelo fracasso dos negócios, que a culpa é minha por estarmos falidos. E não é? Perguntei sem rodeios. Ele me olhou, a dor brilhando em seus olhos. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Eu pensei que poderia deixá-los orgulhosos, sabe? Mas agora eles estão se voltando contra mim e eu não sei o que fazer. Cruzei os braços, encarando-o. Então você veio até mim? Por quê? Acha que eu posso consertar tudo? Eu não sei, ele admitiu, a voz falhando. Eu só preciso que alguém esteja do meu lado. Por favor, Ethan. Balancei a cabeça. Você tem muita coragem de vir até mim depois de tudo. Você me intimidou, Ryan. Me tratou como lixo enquanto a mamãe e o papai te aplaudiam e agora quer que eu te salve? Me desculpa, disse ele em voz baixa. Eu fui um idiota naquela época. Não percebia o quanto estava te machucando. Tarde demais, respondi com firmeza. Eu segui em frente, Ryan. Construí uma vida para mim sem vocês. Não vou deixar você me arrastar de volta para essa bagunça que criou. Ele ficou sentado ali por um momento, os ombros caídos, antes de se levantar. Acho que mereço isso, disse ele. Mas para o que vale, eu sinto muito de verdade. Não disse nada enquanto ele saía pela porta. Desde então, não tive mais notícias deles. Meu telefone tem estado maravilhosamente silencioso e tenho focado no meu negócio e na minha vida. Pela primeira vez em anos, sinto que estou no controle. Eu achei que já tinha visto de tudo depois que meus pais e Ryan tentaram me fazer sentir culpado para ajudá-los. Achei que finalmente poderia deixar toda uma bagunça deles para trás e seguir em frente com a minha vida.
Mas a vida, ao que parece, tem uma maneira engraçada de jogar uma última bomba quando você menos espera. Cerca de um mês depois da visita desesperada do Ryan, recebi uma carta pelo correio. Não um e-mail, nem uma mensagem de texto. Uma carta de verdade. Não me lembrava da última vez que alguém tinha me escrito, então fiquei curioso o suficiente para abrir. A caligrafia era familiar, da minha mãe. A carta era longa, confusa e, honestamente, difícil de ler em alguns trechos por causa das manchas onde lágrimas claramente tinham caído sobre o papel. Ela começou com o de sempre, dizendo o quanto ela e meu pai sentiam minha falta, como se arrependiam de tudo o que tinha acontecido e o quanto me amavam. Mas então, a carta tomou outro rumo. Aparentemente, as coisas em casa haviam piorado ainda mais. A casa em que moraram por décadas havia sido perdida. Meus pais haviam comprometido tudo o que tinham para financiar os negócios do Ryan. E quando o último deles faliu, não conseguiram mais pagar as prestações da hipoteca. Eles foram despejados há algumas semanas e agora estavam morando em um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Ryan, o filho dourado, tinha fugido, pegou o pouco dinheiro que lhe restava e se mudou para a casa de um amigo em outro estado. Não atendia mais às ligações e meus pais estavam furiosos. Minha mãe escreveu que não conseguia acreditar que Ryan os abandonaria depois de tudo o que tinham feito por ele. Era irônico, na verdade. Eles passaram a vida inteira se dobrando para o Ryan, enchendo-o de amor, apoio e recursos, apenas para serem deixados na mão quando as coisas ficaram difíceis. Enquanto isso, o filho que eles ignoraram, aquele que chamavam de sensível demais ou pouco ambicioso, era o único que ainda estava de pé. A carta terminava com um apelo. Minha mãe implorava para que eu voltasse, para que os perdoasse e os ajudasse a reconstruir suas vidas. Dizia que não tinham mais ninguém a quem recorrer, que tinham aprendido a lição e queriam fazer as coisas da maneira certa. Coloquei a carta de lado e fiquei em silêncio por muito tempo. Parte de mim queria acreditar nela. Parte de mim queria ser a pessoa maior, voltar e tentar consertar o que restava da nossa família. Afinal, eles ainda eram meus pais. E apesar de tudo o que tinham feito ou deixado de fazer, eu não conseguia desligar completamente a parte de mim que ansiava pelo amor e aceitação deles. Mas então, pensei em todos os anos que passei esperando que eles se importassem comigo. Todos os aniversários e feriados em que fui uma mera lembrança. Todas as vezes que deixaram claro que Ryan era a prioridade e eu apenas um figurante no enredo da família perfeita. Eu não podia voltar. Algumas semanas depois de receber a carta, ouvi notícias da minha tia, a única parente com quem ainda mantinha contato. Ela me ligou do nada com a voz baixa e hesitante. Ethan, eu não sei se você soube, mas seus pais estão com sérios problemas. Imaginei. Respondi, sem me preocupar em esconder a falta de simpatia. Eles perderam a casa, continuou ela. Mas é pior do que isso. Mark, seu pai, teve uma grande briga com um dos antigos clientes, e isso virou um processo. Estão sendo processados por danos, e se perderem, não sobrará nada. Massageei as têmporas. E o que você quer que eu faça a respeito? Ela hesitou. Eu não estou dizendo que você deve algo a eles, Ethan. Deus sabe o quanto eles te trataram mal, mas eles são seus pais. Eu só achei que você deveria saber. Agradeci por me avisar e desliguei. Naquela noite, não consegui parar de pensar em tudo. Meus pais haviam tomado tantas decisões ruins, cometido tantos erros, mas no fim das contas ainda eram humanos, falhos, egoístas, míopes, claro, mas humanos. Eu não ia salvá-los, não ia colocar o dinheiro que suei tanto para ganhar num buraco sem fundo de mais escolhas, mas decidi que podia dar a eles uma coisa: encerramento. Liguei para minha mãe no dia seguinte. Ela atendeu no primeiro toque, a voz trêmula e emocionada. Ethan, é você? Sou eu, respondi. Graças a Deus. Ela sussurrou. Eu estava rezando para que você ligasse. Como você está? Está bem? Estou bem, falei, mantendo o tom neutro. Eu só queria conversar. Ela começou a chorar.
Eu quase não o reconheci. Ethan, ele disse enquanto entrava. Podemos conversar? Eu suspirei, me apoiando na minha mesa. O que você quer, Ryan? Ele se sentou pesadamente, passando a mão pelos cabelos. Olha, cara, sei que as coisas não têm sido boas entre a gente, mas eu realmente preciso da sua ajuda agora. Levantei uma sobrancelha. Você precisa da minha ajuda? Isso é novidade. Ele deu um sobressalto, mas continuou. Eu fiz tudo errado, ok? Achei que poderia lidar com tudo, mas não consegui. E agora, a mãe e o pai estão me culpando por todos os problemas deles. Estão dizendo que a culpa do fracasso do negócio é minha, que é minha culpa que eles estão quebrados. Não é? Eu perguntei de forma direta. Ele me olhou, dor visível nos olhos. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Achei que poderia orgulhá-los e sabe, mas agora eles estão se virando contra mim e eu não sei o que fazer. Cruzei os braços, encarando-o. Então, você veio até mim porque o quê? Acha que eu posso consertar tudo? Não sei, ele admitiu, com a voz embargada. Eu só preciso de alguém para me apoiar. Por favor, Ethan. Balancei a cabeça. Você tem coragem de vir até mim depois de tudo? Você me perseguiu, Ryan. Me tratou como lixo enquanto a mãe e o pai te aplaudiam, e agora quer que eu te salve. Desculpa, ele disse em voz baixa. Eu fui um idiota naquela época. Não percebi o quanto te machucava. Tarde demais. Eu disse firme. Eu segui em frente, Ryan. Conquistei minha vida sem nenhum de vocês. Não vou deixar você me arrastar de volta para essa bagunça que você criou. Ele ficou ali por um momento, os ombros caídos, antes de se levantar. Acho que mereço isso, ele disse, mas pelo que vale, eu realmente sinto muito. Não respondi nada enquanto ele saía pela porta. Desde então, não ouvi mais nada deles. Meu telefone ficou maravilhosamente silencioso e eu fiquei focado no meu negócio e na minha vida. Pela primeira vez em anos, sinto que estou no controle. Achei que já tivesse visto de tudo, depois que meus pais e Ryan tentaram me manipular para ajudá-los. Achei que finalmente poderia deixar toda aquela drama para trás e seguir em frente com minha vida. Mas a vida, como se vê, tem uma maneira engraçada de lançar um último obstáculo quando você menos espera. Cerca de um mês depois da visita desesperada de Ryan, recebi uma carta pelo correio. Não um e-mail, não uma mensagem de texto, uma carta de verdade. Não consigo lembrar a última vez que alguém me escreveu, então fiquei intrigado o suficiente para abrir. A caligrafia era familiar, era da minha mãe. A carta era longa, divagante e honestamente difícil de ler em alguns pontos por causa das manchas onde lágrimas claramente haviam atingido a página. Ela começou com o de sempre, como ela e meu pai sentiam minha falta, como se arrependiam de tudo o que aconteceu e o quanto me amavam. Mas depois, a carta tomou outro rumo. Aparentemente, as coisas em casa pioraram ainda mais. A casa onde moraram por décadas foi embora. Meus pais haviam sobrecarregado tudo o que tinham para financiar os negócios de Ryan. E quando o último falhou, não conseguiram mais manter os pagamentos da hipoteca. Foram despejados há algumas semanas e agora estavam morando em um pequeno apartamento na periferia da cidade. Ryan, o filho dourado, fugiu, pegou o pouco dinheiro que lhe restava e se mudou para a casa de um amigo em outro estado. Não atendi às ligações deles e meus pais estavam furiosos. Minha mãe escreveu que não acreditava que Ryan os abandonaria depois de tudo o que fizeram por ele. Era irônico, na verdade. Eles passaram a vida toda se sacrificando por Ryan, enchendo-o de amor, apoio e recursos, só para ele os deixar na pior quando as coisas ficaram difíceis. Enquanto isso, o filho que eles ignoraram, aquele que consideraram sensível demais ou não ambicioso o suficiente, era o único ainda de pé. A carta terminou com um apelo. Minha mãe me implorou para voltar, me perdoar e ajudá-los a reconstruir suas vidas. Ela disse que não tinham mais ninguém para recorrer, que haviam aprendido a lição e queriam fazer as coisas certas. Coloquei a carta de lado e fiquei em silêncio por um longo tempo.
Parte de mim queria acreditar nela. Parte de mim queria ser a pessoa maior, voltar e tentar consertar o que restou da nossa família. Afinal, ainda eram meus pais. E apesar de tudo o que fizeram ou não fizeram, eu não conseguia desligar completamente a parte de mim que ansiava pelo amor e aceitação deles. Mas então, pensei sobre todos os anos que passei esperando que eles se importassem comigo. Todos os aniversários e feriados onde fui uma reflexão tardia. Todas as vezes em que deixaram claro que Ryan era a prioridade e eu era apenas o personagem secundário na narrativa perfeita da família deles. Eu não poderia voltar. Algumas semanas depois de receber a carta, ouvi da minha tia, a única parente com quem ainda mantinha contato. Ela me ligou do nada, a voz baixa e hesitante. Ethan, não sei se você ouviu, mas seus pais estão em sérios apuros. Eu suspeitava, disse, sem esconder minha falta de simpatia. Eles perderam a casa. Ela continuou. Mas é pior do que isso. Mark, seu pai, teve uma grande briga com um dos clientes antigos, e isso acabou se transformando em um processo. Eles estão sendo processados por danos, e se perderem, não terão mais nada. Massageei as têmporas. O que você quer que eu faça sobre isso? Ela hesitou. Não estou dizendo que você deve a eles nada, Ethan. Deus sabe que eles te trataram terrivelmente, mas são seus pais. Só achei que você deveria saber. Agradeci a ela por me avisar e desliguei. Naquela noite, não conseguia parar de pensar sobre tudo. Meus pais haviam tomado tantas decisões erradas, tantos erros, mas no final do dia, eles ainda eram humanos, falhos, egoístas e míopes. Claro, mas ainda assim humanos. Eu não ia cair na armadilha de salvar eles. Não ia jogar meu dinheiro suado no buraco sem fim das escolhas erradas deles, mas decidi que poderia lhes dar uma coisa. Fechamento. Liguei para minha mãe no dia seguinte. Ela atendeu na primeira chamada, a voz trêmula e emocionada. Ethan, é você? Sou eu disse. Ah, graças a Deus. Ela sussurrou. Estava rezando para você ligar. Como você está? Está bem? Estou bem, eu disse, mantendo o tom neutro. Eu só queria conversar.